Bom dia, professor. Bom dia. Vou esperar mais 2 minutinhos, tá, gente? Bom, gente, bom dia de novo, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Aqui. Vamos falar sobre os problemas mais graves que nós temos na atualidade, que são os problemas ambientais, né? Olha essa foto, que coisa terrível, né? É uma escultura, na realidade, feita pela ONG, Greenpeace, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar no Greenpeace, representando uma baleia feita com resíduos plásticos encontrados no mar. Está aí nas Filipinas. Então, veja, a obra chama atenção para os impactos ambientais causados pelo excesso de lixo produzido e descartado na natureza. Mas observem a pobrezinha né, é uma escultura, né, não é uma baleia mesmo, mas ela é totalmente tomada aí pelo lixo, né? E sobretudo por plástico, né? O plástico é um grande problema da ambiental, assim, né, nos oceanos. Não é só o plástico, né? Mas o plástico é um grande problema. Bom. Outra, me fala a página, por favor. Oi? A página? Qual que é a página? É. 56.
56. Bom, a nossa civilização investiu intensamente em tecnologias, mas não se preocupou em construir um modelo de desenvolvimento que conciliasse crescimento econômico com desenvolvimento humano e preservação ambiental. Entre as várias questões ambientais que ameaçam a qualidade de vidas atuais e das futuras gerações estão o aquecimento global, óbvio, a produção desenfreada de lixo e a escassez de água doce, né? Então, o aquecimento global. Em 2014, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, divulgou um relatório apontando que a temperatura média do planeta subiu 0,8% desde 1990 e continuará subindo caso os países não reduzam a emissão de gases do efeito estufa. O IPCC também alertou que o aquecimento global colocará em risco o abastecimento de água e a produção de alimentos em todo o mundo, além de provocar o derretimento de calotas polares, o que elevaria o nível dos mares, dos oceanos, fazendo desaparecer cidades, ilhas e até países inteiros, né? Então, veja, o clima, quer dizer, o sistema climático do planeta, ele é muito sensível, né? Na realidade, essa coisa desse aquecimento global, ele já vem desde a primeira Revolução Industrial, né? Que a Revolução Industrial, ela promove transformações reais e significativas em todo o mundo, o que coloca o planeta, né, com a indústria numa produção gigantesca, né, na produção em série, produção em larga escala, não é em série inicialmente, mas em larga escala, que consome muitos recursos, polui muito e emite muita poluição para a natureza. Então você pensa numa indústria lá no final do século XVIII, Inglaterra no século XIX. Primeira coisa, essas indústrias elas eram movidas como é que chama? Carvão mineral. Então você tem, primeira coisa, a extração do carvão mineral, as minas de carvão mineral, né? Segunda coisa, a queima do carvão mineral, ela gera uma série de gases, e esses gases, obviamente, eles vão para a atmosfera, e esses são um dos gases do efeito estufa. Outro elemento, né? A indústria, ela necessita de muitos recursos. Então, pensa só na Inglaterra, você deve ter estudado isso aí o ano passado, no oitavo ano, em História, né, as leis de cercamento. Quer dizer, o que foram as leis de cercamento na Inglaterra? A principal indústria inglesa, né, a base da indústria inglesa, a indústria têxtil de lã. Então, eles precisavam de grandes extensões de pasto para, como é que fala? Para criar ovelha, né? Para quê? Tinha que ter uma quantidade muito grande de ovelha para extrair a lã e a lã abastecer essas indústrias inglesas. Ai, gente, desculpa. Abastecer essas indústrias inglesas, né? Então, para isso, as terras comunais, né, que eram bosques, eram pomares, né, que eram chamadas as terras comunais, que não só camponeses como nobres podiam utilizar, elas foram retiradas, né, dessas pessoas para plantar, né, para ser desmatado, naturalmente, plantar e virar pastagem. Então as pessoas tiveram que se deslocar para as cidades, isso vai inchar as cidades, poluir os rios, né, porque inclusive os esgotos, né, os dejetos das indústrias serão jogados nos rios, então os rios vão ser os receptores dessa poluição causada, e o desmatamento gera uma série de problemas, né? Porque a floresta, ela serve como uma grande esponja. Né? Então, a floresta, ao mesmo tempo que ela promove um equilíbrio térmico, né? Porque ela concentra umidade e tal, a sombra, né? Ela também, as raízes das árvores, elas servem como esponjas. Então, elas evitam que elas vão absorver a água da chuva, né, a quantidade de água da chuva, evitando inundações. E no período da seca, essas florestas, elas alimentam os lençóis freáticos esses que vão alimentar os córregos, né, e os rios, né, fazendo com que eles não sequem. Então, o desmatamento é muito sério. Se vocês pensarem, por exemplo, na Mata Atlântica, quer dizer, a Mata Atlântica ela cobria praticamente todo o litoral brasileiro, né, do sul até o nordeste, né, entrando para o interior, inclusive, aqui em Minas Gerais.
até que próximo, né, para Congonhas, para lá, você tinha Mata Atlântica, né, a região, o leste de Mineiro, era praticamente todo Mata Atlântica. Então, tudo foi desmatado. Você tem o quê? Alguns bolsões de Mata Atlântica no Brasil. Então, menos de 8% da floresta existe ainda no Brasil. Então, já destruíram praticamente toda a Mata Atlântica, agora se voltaram para o Pantanal. Não, primeiro, para o Cerrado, né? O Cerrado brasileiro, ele é um ecossistema, ele é um bioma, né? Não é nem um ecossistema. Ele é um bioma, né? O Cerrado, ele é único, o Cerrado só existe no Brasil, não existe em mais lugar nenhum do mundo, né? O Cerrado é importantíssimo. Eu vi, tem um documentário muito interessante, está no Netflix, eu sugiro que vocês assistam, chama, acho que Cerrado Velho, Cerrado, uma coisa assim. Cerrado Velho, alguma coisa. Depois vocês jogam lá no YouTube, só Cerrado vai aparecer. Um documentário genial. Que o cara, os pesquisadores, obviamente que eu não sou especialista, ele fala o seguinte, olha, esse bioma do Cerrado, ele é muito antigo, ele é uma savana brasileira, né, quer dizer, você tem savanas na África, é um tipo de savana brasileira, aqui na América, né, no Brasil, e que é um ecossistema muito antigo, e ele é muito delicado. E se ele for extinto, ele não se recupera, ele não tem a capacidade de regeneração como tem de outros biomas florestais. Então, os caras vão fazer o seguinte, estão destruindo o Cerrado brasileiro, né? E o Cerrado brasileiro, ele é uma grande, tipo assim, ele serve de caixa d'água, distribuindo água para todas as regiões do Brasil. Então, ele é um planalto, aqui, né, aqui em Minas, o Cerrado começa nessa região aqui, né? E tem... Ok, obrigado. Ele é uma savana, um planalto, que tem um solo muito poroso. Então, ele absorve muita água e ele vai distribuindo a água na América. Então, se acabar com o cerrado, com esse bioma, obviamente que grandes partes da América, do Brasil, principalmente, que ele vai distribuir água principalmente para o Brasil, vai faltar água. Vai faltar água. E isso é muito claro quando você vê, quando você vai para o norte de Minas aí, né, que tem rios sazonais que eram sazonais e agora são que não existem mais, né? Porque à medida que vai desmatando, vai matando as nascentes, porque o que sustenta a nascente é exatamente a floresta que tem em volta. Então, se não tem floresta, não tem nascente. Então, acaba com tudo. Se acabar com tudo, vai acabar com a água de todo mundo. E essa cobertura e esses gases que são emitidos, eles vão, né, formar uma capa de gás tóxico, que vai provocar o chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? Né? Quer dizer, nós temos em volta do planeta a chamada camada de ozônio, que ela protege o planeta, né, com ozônio, esse gás, que funciona como se fosse um filtro, né, dos raios solares que entram para a atmosfera. Então, ele protege, de alguma forma, ele protege o planeta, né, do excessivo calor do Sol. Então, o efeito estufa, ele fica debaixo esses são os gases que ficam debaixo né, dessa camada de ozônio, e elas bloqueiam a troca de calor, né, concentrando o calor no planeta. Então, por exemplo, né, além dessa concentração, tem o buraco dessa própria camada de ozônio, que está concentrado nos polos, né, que recebe maior radiação. Então, se você tem um aumento de calor nas calotas polares, né, naturalmente que elas vão derreter. Né? E se elas derreterem, a quantidade de água que está concentrada em forma de gelo, né, em estado sólido, ela vai aumentar o nível dos oceanos. Aumentando o nível dos oceanos, cidades litorâneas, obviamente que elas vão desaparecer. Né? O mar vai subindo, 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 até acabar com elas todas. Né? E isso é um problema muito sério. Né? Quanto deslocamento de gente vai acontecer com isso, e etc. Outro problema importante é o problema do lixo. Olha aqui, ó. Diariamente, milhões de toneladas de lixo são produzidos em todo o mundo. O crescimento econômico, o desperdício e a expansão dos produtos descartáveis são os principais causadores do acúmulo de sacos plásticos, de latas, de garrafas, restos de alimentos, né,
e muitos outros materiais. O descarte adequado do lixo é um dos problemas, os grandes desafios das sociedades atuais, pois muitos materiais contêm resíduos Professor, me tóxicos. desculpa, eu confundi as aulas, eu achei que agora era matemática. Tudo bem, não tem problema não. Pois muitos materiais contêm resíduos tóxicos que põem em risco a vida das pessoas, plantas e animais e podem contaminar o solo e os lençóis subterrâneos, né? Então, o lixo é um problema muito sério. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos um aterro sanitário. Não sei se você sabe como é que funciona um aterro sanitário, quer dizer, pelo menos aqui em Belo Horizonte ainda tem uma, lá na SLU, existe uma equipe que faz mais ou menos lá uma separação do lixo, né? Porque o que pode ser reciclado, recicla, né? E aqui no Brasil, você praticamente não tem programa de reciclagem, né, no Brasil. Eu vi há um tempo atrás um documentário sobre o lixo no Japão, achei super interessante. No Japão, todas as casas fazem coleta seletiva, todas as casas, todas, todas, todas. E aí você tem lá aqueles 4 lixeiras, né, de resíduos, né, como é que fala? Plástico, metal, lixo orgânico ou vidro. E aí as pessoas levam o lixo delas, não é igual a gente que coloca um tanto de sacolinha ali na esquina, não. Né? As pessoas levam o lixo dela para um cesto maior, também como é que fala? De coleta seletiva, né? Que aí coloca lá no negócio certinho. Então, o lixo orgânico, na lata de lixo orgânico, e esse lixo já vai separado e limpo, né? Porque você não pode, quando você vai reciclar, você não pode colocar um negócio sujo lá, não. Então, por exemplo, uma caixinha de leite que você acabou, né? Você tem que colocar ela num lixo específico, numa sacola específica para ser reciclado, nesse lixo seco. Só que você tem que limpar ele primeiro. Então, você tem que lavar a caixinha, lá, jogar aquilo fora lá e deixar aquilo secar e depois colocar no lixo. Porque aquela, se tiver sujo, não recicla. Né? Assim como o vidro, como o papel, né? O papel também ele é reciclado, né? Pode ser reciclado, tudo. Não é para o papel reciclado, mas ele pode ser reciclado. E o lixo orgânico serve para uma série de coisas. O lixo orgânico, por exemplo, você faz compostagem. Né? Existem, inclusive, composteiras que você compra na internet e é até barato. Todo mundo pode fazer uma compostagem em casa. Né? Você vai acumulando o lixo orgânico ali, entendeu? E aí ele tem um sistema lá que ele drena o chorume, que é um líquido que sai do lixo orgânico, né? O chorume não é um problema, sério, que ele pode ser usado como fertilizante também. E aquilo ali vai ficando, decompondo ali, até chegar a um ponto que ele vira adubo. Então você pode utilizar ele para, assim, na sua horta, enfim, né? Você pode fazer a compostagem na sua própria casa. Isso é muito sério. E as pessoas não fazem, né? Ou quando fazem de maneira equivocada. Por exemplo, as pessoas pegam o lixo orgânico, ao invés de colocar em recipiente correto, né? Dentro de uma composteira, por exemplo, não. Pega o negócio, coloca de qualquer jeito lá, aquele trem dando a atrair inseto, porque atrai inseto, esses insetos eles transmitem doenças, né, barata, rato, porque você não pode colocar um material orgânico exposto em qualquer lugar, porque vai atrair bicho, né? Principalmente barata e rato, que são animais que transmitem doenças. Então você pega o lixo orgânico lá, sua casca de banana, resto de comida, enfim, resto de suco que você fez e tal, e coloca lá de qualquer jeito, vou esperar. Não, isso aí vai gerar outro problema. Por isso tem que ser um sistema orgânico. Por isso que o aterro, ele funciona, o aterro é exatamente para isso, para evitar doença. Então, você coloca uma camada de lixo, né, geralmente lixo orgânico, e cobre aquilo ali com terra. Cobre aquilo ali com terra. Para quê? Para que os componentes da bateria orgânica ela vai se decompor, né, e não vai atrair outros animais, não vai atrair animais, deveria não atrair animais, né, esses bichos, insetos e tudo, que transmitem doença. Então, a barata é um bicho extremamente nojento, que transmite muita doença. Então, tem que saber também como tratar o lixo. Né? Só de fazer isso já é um grande avanço, né, para né, a humanidade. Assim, né? O lixo orgânico ele é muito sério. Né? Ele é muito sério. Então, casca de ovo, você não pode deixar de qualquer jeito, não, porque aquilo ali tem salmonela. Aquilo ali você pode se contaminar, né, se intoxicar. Né?
pode coisa. Por isso tem que ter um sistema certo. Eu acho que, na realidade, a escola devia ensinar isso, né, como fazer compostagem, que é uma coisa muito simples, que, inclusive, você pode produzir a sua própria composteira em casa. Tem para vender na internet, baratinho e tudo, mas você pode fazer isso, uma composteira na sua própria casa. E fazer a reciclagem do seu lixo orgânico na sua casa mesmo e utilizar, inclusive, né, o que vem daquele lixo orgânico em benefício seu e tal. Outro problema sério é a escassez de água, né? Cerca de 70%. Ah, olha aqui, ó. Contaminação do solo e de lençóis subterrâneos. Eu estava falando sobre a questão do cerrado agora, né? E eu vou só para fazer uma associação aqui. Esse documentário que eu estava falando com vocês, o Cerrado, Sertão Velho Cerrado. É isso que chama o documentário, Sertão Velho Cerrado. Tem no Netflix. Ele fala o seguinte, que os caras eles estão desmatando o cerrado para plantação de soja, de essas coisas de agronegócio e tal, né? Se você pega um avião, por exemplo, você vai até Brasília, daqui até Brasília, você olha para baixo, você não vê um pé de nada plantado, né? É só soja, só plantação de soja, plantação. Então, o que eles fazem? Eles desmatam o cerrado, só que o solo do cerrado é um solo pobre. Ele não é um solo para plantação extensiva, ele é um solo pobre, ele é seco, ele é calcário. Então, ele não é um solo específico para o plantio de soja, por exemplo. Só que esses grandes latifundiários não querem saber de nada, não. O que eles fazem? Eles vão lá e compram uma série de fertilizantes industriais, né, fertilizantes químicos, para tratar o solo. Aí os caras lá, que são os técnicos lá, estavam falando o seguinte, que essa funciona, né? Aí deixa o solo fértil para plantar a soja lá. Só que à medida que você vai colocando esses fertilizantes, você vai esgotando a terra. Então chega uma hora que a terra não vai funcionar mais. E esses fertilizantes químicos, né, à medida que vai irrigando a terra, ele vai descendo para o lençol freático. E o lençol freático, né, que é subterrâneo, ele vai para o rio. Quando chega nos rios, ele tem um efeito extremamente danoso para o rio. Primeiro que ele contamina a água, vai contaminar a água de todo mundo. E segundo, que ele também ele é um veneno para os peixes, né? Porque eles vão diminuir o nível de O2 na água, né, de oxigênio, e isso vai matar os peixes, porque os peixes eles respiram, né, o oxigênio que está na água. Então, isso mata os peixes, mata a água, acaba com tudo. Então, quer dizer, é uma série de desequilíbrios que vão gerando essa ganância por lucro de qualquer desmedido, sem nenhum planejamento, sem pensar no futuro, sem nada. Então, veja, cerca de 70% da superfície do planeta é constituída de água, mas a água doce representa só 2,5%. 2,5% de água doce. Além disso, somente uma pequena parcela da água doce encontra-se acessível ao ser humano em rios, lagos e aquíferos. O aquífero, se vocês não sabem, são águas subterrâneas. Se não me engano, o maior aquífero do mundo é aqui na América do Sul, chamado de Aquífero Guarani, que ele se estende por São Paulo, parte do Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, Paraguai, Argentina, eu acho que até a Bolívia. Então, é um aquífero gigantesco, né? Como se fosse um grande lago subterrâneo. Além disso, somente uma pequena parcela da água doce encontra-se acessível nos rios, lagos e aquíferos. O restante permanece em geleiras, não é? Calotas polares e lençóis subterrâneos profundos. Se o consumo continuar crescendo como nas últimas décadas, todas as águas superficiais do planeta serão comprometidas em 2100. Então vocês, provavelmente em 2100 eu vou ter morrido, né? Dificilmente eu vou viver mais do que 100 anos, dificilmente eu vou viver mais do que 70, né, gente? Mas se vocês não estiverem aí, os netos de vocês possivelmente estarão, né? E sofrerão com essa... Que, aliás, nós já estamos sofrendo com esse problema da água, né, no mundo. Então, estudos recentes prevêem que a população da Terra poderá passar dos atuais 7,6 bilhões de pessoas para quase 10 bilhões. Olha aqui, 7,6 para 10 bilhões em 2050. Por isso
torna-se urgente incorporar a educação ambiental como uma das principais tarefas da humanidade, né, que é super negligenciado. Aliás, esse último governo está fazendo exatamente o contrário, né? Ele está incentivando a destruição da natureza. Essa semana, acho que foi até hoje ou ontem, não sei, todo mundo viu lá aqueles crimes, aquela queimada absurda lá no Pantanal e tal. E eu vi uma foto que me deixou muito horrorizado. Um rio que secou e assim, vários, centenas de jacarés dentro de uma pocinha d'água agonizando, porque eles vão morrer ali, não tem jeito, né? Quer dizer, eles botaram fogo e tudo, acabaram com tudo, o rio secou e, naturalmente, os jacarés, aqueles animais que dependem do rio, eles vão sofrer, eles vão morrer, né? Um caminho para isso é adotar 3 R's de sustentabilidade: reduzir o consumo, reutilizar os produtos e reciclar os materiais, né? Um dos caminhos é esse. E os movimentos anti-globalização. Então, diante dos efeitos sociais e ambientais do capitalismo globalizado, diversos movimentos anti-globalização surgiram no mundo a partir do final da década de 80. Grupos ambientalistas, por exemplo, cresceram e ganham visibilidade, conscientizando as pessoas sobre os impactos da produção e do consumo em larga escala para o meio ambiente e reivindicando a adoção de medidas por parte dos estados para combatê-las. Nesse documental, Sertão Velho Cerrado, que eu estava falando com vocês, eles focam numa região de Goiás, o Cerrado no Goiás, em Goiás, que é agora eu esqueci, eu acho que é a reserva da Serra da Mesa, uma coisa assim, acho que é isso, que tem um quilombo, uma comunidade quilombola, que, se não me engano, é a mais antiga do Brasil e tal, e que em volta, quer dizer, foi criado um parque na década de 60, se não me engano, acho que na década de 60, e com os militares, esse parque foi reduzido o tamanho pelo avanço do agronegócio, entendeu? E avançando, e querendo construir hidrelétricas dentro do parque, inclusive nas terras quilombolas, etc., né? E aí os ambientalistas, junto com as comunidades locais, começaram a se mobilizar contra o avanço do agronegócio, né? E, naturalmente, que os donos das fazendas, né, os latifundiários, contrários e fazendo lobby. Inclusive, um deles era o próprio pai do governador do estado de Goiás, né, do pai do Marcelo Perigo, né, que tinha uma grande fazenda de soja e queria só aumentar a produção dele lá dentro do parque, que é um parque de preservação federal. E conseguiram a criação de uma legislação de proteção, de ampliação do terreno e etc. Aí sabe o que aconteceu? Os latifundiários, né, que queriam o avanço da plantação sobre as terras do parque, atearam fogo no parque e ficaram, quer dizer, os ambientalistas ficaram semanas e semanas para controlar o fogo. Quer dizer, só para mim isso é maldade, né? A pessoa tem que ser muito ruim para fazer uma coisa dessa. Então botaram fogo no parque todo, né? Para que ninguém tipo assim, como retaliação, como vingança pela aprovação de uma legislação de proteção ambiental, né? Então, a quem interessa, quer dizer, né? O Estado ele tem que agir nesse sentido, ele tem que agir para proteger, né? Porque se ele não agir, né, os interesses econômicos eles sobrepõem aos interesses humanos, né? Então, vai continuar desmatando, vai continuar destruindo, e se a gente não agir, se o Estado não proteger, quem que vai conseguir conter o avanço do agronegócio? Entendeu? A partir, então, do final da década de 90, movimentos anticapitalistas se uniram na Ação Global dos Povos, a AGP, grupo que articulou contra as políticas do Banco Mundial, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e da OMC, a Organização Mundial do Comércio. O Fórum Social Mundial, né, realizado pela primeira vez em Porto Alegre em 2001, eu lembro disso, também se consolidou como espaço de organização dos movimentos sociais e tem sido realizado anualmente em diferentes países desde então. Veja bem, o FMI, o Banco Mundial, só falando desses dois aqui, ó, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional são dois bancos, vamos dizer assim, internacionais controlados pelas grandes potências, sobretudo pelos Estados Unidos. E elas concedem empréstimos para o desenvolvimento dos estados, desde que esses
estados, né, que contraem esses empréstimos, eles se comprometam a adotar medidas austeras contra a população, todas elas neoliberais. Por exemplo, reduzir o valor gasto em educação, reduzir o valor gasto em saúde, afrouxar a legislação trabalhista, afrouxar a legislação ambiental. Quer dizer, tudo isso é contrário aos interesses, obviamente, contrário aos interesses ambientais e humanos mesmo, né? A humanidade. Né? Então é isso. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês entenderam, se está tranquilo, se está de boa aí. Está tranquilo, gente? Tá de Pra boa, mim, professor? Tá? Olha, eu não vou passar as atividades desse capítulo agora, não, porque, como eu falei com vocês, eu vou pular essa parte aqui, que eu vou voltar a falar sobre o período democrático no Brasil, tá bom? Aí depois, quando acabar tudo, eu passo de uma vez só, tá? Então, beleza. Bom, eu vou encerrar aqui agora e espero que vocês estejam bem, fiquem bem, né? E até semana que vem, né? Eu acho só semana que vem agora, né? Isso, semana que É vem. só semana que vem. Então tá. Um abração para todo mundo, gente. Até mais. Um abraço, professor. Tchau, professor. Tchau, meu bem. Tchau, professor! Tchau, Maria Eduarda. Até mais, gente.